Fala galera, aqui é o Francisco Thiago Guilherme de Moraes, para os mais íntimos Free Fire. Eu vou falar hoje de tipos de traçado de rede da disciplina de tratamento de águas residuárias, lecionada pelo professor Alisson. Eu sou do IFES Campus Ibatiba e eu vou iniciar esse vídeo falando um pouco da importância do traçado de rede. Temos que ele é crucial para garantir um sistema eficiente de coleta e tratamento desses resíduos, no caso dessa água residuária. E a gente tem também que quando um traçado ele é bem planejado, ele diminui vazamentos, facilita a manutenção e ainda, além disso, ainda garante que o esgoto seja adequadamente transportado até a ET, até sua destinação final. E com isso a gente tem uma minimização dos impactos ambientais, no caso da contaminação do solo e afins, né? Também da contaminação das águas. Dando procedência, eu vou falar aqui um pouco dos componentes desses sistemas de esgotos. Temos aqui a ligação predial, temos também a rede coletora, o poço de visita PV, temos o tubo de inspeção e limpeza, que é o TIL, temos o terminal de limpeza, que é o TL, e temos a caixa de passagem, que a sigla é CP. Bom, aqui no cantinho aqui eu coloquei um fluxograma que generaliza um pouco disso. Esses componentes também estão bem generalizados. A gente tem aqui o sistema de esgoto, que é composto pela ligação predial e todo o que nele contém. E esse sistema de esgoto vai para a rede coletora, que é composta pelo coletor secundário e pelo coletor tronco. No caso, esse coletor tronco ele é o que recebe todo o efluente dos outros coletores, e esse vai passar para o interceptor, que vai levar até uma ET. Essa ET vai levar até o emissário, esse efluente já tratado, e esse emissário vai despejar em algum corpo d'água, em alguma fonte desse efluente. Agora eu vou falar um pouco mais detalhado de cada um deles. Temos aqui a ligação predial, temos a ligação predial simples e também temos a ligação predial dupla, que basicamente é quando duas residências aqui ligam a um cano, e também temos aqui apenas uma residência ligando a um cano aqui. Basicamente, essa ligação predial ela é a conexão entre o prédio ou residência doméstica com o sistema de esgoto externo, que esse sistema vai levar esse esgoto para a sua finalidade, para o seu determinado lugar, para o seu determinado tratamento. Após aqui a gente tem a rede coletora, e no caso essa rede coletora já é um conjunto de vários condutos, no caso de vários canos, de vários órgãos acessórios, que eu vou falar um pouco mais na frente, que destina-se à coleta, ele capta esse esgoto das residências das indústrias e levam até o seu determinado fim. No caso aqui, como a gente vê na imagem, essa rede coletora ela recebe esse esgoto da cidade, esses efluentes da cidade. Após isso, ela vai levar até um coletor tronco, no caso que ele vai receber todo esse esgoto, e ele vai ser recebido por um receptor, até meio redundante, né? E esse receptor vai levar até uma estação de tratamento de esgoto. Esse esgoto vai ser tratado de acordo com as normas e vai ser levado até um emissário, e esse emissário vai despejar em um corpo d'água. No caso aqui a gente está vendo aqui no rio, ou vai ser reusado ou vai ser para outra finalidade. A gente também tem os postos de visita, que tem a sigla PV. No caso aqui a gente está vendo um aqui, que está tendo a instalação de um, que está recebendo vários aqui, várias tubulações. Aqui tem um posto de visita. E no caso são estruturas de inspeção. Elas são localizadas ao longo da rede coletora. No caso ela faz parte da rede coletora. Aqui eu trouxe um exemplo aqui de um posto de visita, aqui no caso esse em concreto, esse aqui já é em PVC, é o que parece.
E aqui temos ele mais detalhado aqui, como que é por dentro dele. E ele permite essa inspeção externa aqui, ó, de técnicos que vão fazer a inspeção de como está a rede, se precisa de algum ajuste, precisa de alguma desobstrução, eles vão dar um laudo, né? E com isso, permite a introdução de equipamentos que façam essa limpeza aqui. A gente também tem um tubo de inspeção e limpeza, no caso aqui é o TIL, que basicamente serve para desobstruir a rede, que no caso aqui ele recebe várias encanações. Nele aqui a gente recebe várias encanações, aqui temos ele mais detalhado. Ele não é visitável como o posto de visita, e ele permite a inspeção externa e também permite a introdução de equipamentos para fazer a limpeza. Aqui a gente tem o terminal de limpeza TL. Esse aqui, diferentemente dos outros, ele é mais comumente usado no início, a montante digamos, dos coletores. E ele também é outro equipamento de limpeza, de desobstrução da rede, e ele também faz parte da rede coletora. Isso tudo aqui é tudo para desobstrução de rede. Temos aqui também a caixa de passagem CP, que no caso ela é responsável por receber todos os líquidos e os dejetos da casa, no caso. A gente tem essa imagem aqui dele, que eu acho que muitos já viram, né? Que pelo menos eu já vi sendo instalado no banheiro. Provavelmente são instalados em outros pontos da casa. E elas podem também ser instaladas em outros pontos singulares, né? Dependendo do tipo de projeto aí que vai ser utilizado. Aqui eu vou falar um pouco ou muito sobre os tipos de traçados, que no caso é o tema central desse vídeo. Eu dei apenas aqueles termos para dar aquelas outras coisas para dar uma introdução. Basicamente a gente tem 3 tipos de traçados. Temos o perpendicular, o em-leque e o distrital. Perpendicular, basicamente, são coletores troncos, que eles são independentes, e eles são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus, ou quase isso, ao curso d'água. O corpo d'água está para uma direção, e o tipo de traçado está para outra. Basicamente isso formando mais ou menos um ângulo de 90 graus. E eles também podem funcionar com ou sem interceptor. E temos o leque, que eles já nesse caso é para terrenos acidentados, onde a topografia influencia muito, onde tem muita declividade. E por último temos o distrital e o radial, que no caso esse necessita de recalque, porque eles são utilizados em cidades planas, e eles aproveitam alguns trechos mais baixos das cidades planas, e depois após isso precisa de um pouco mais de força no recalque, que eu vou explicar um pouco melhor na frente. Trazendo aqui mais detalhado o tipo perpendicular, temos aqui o corpo d'água, aqui no caso um rio. Temos aqui também as curvas de nível, temos que a topografia aqui não é muito declive. E temos aqui os coletores troncos, eles estão perpendiculares ao rio, como vocês podem perceber aqui. E basicamente eles são caracterizados por diversos coletores tronco, independentes, todos eles são independentes. E são aproximadamente perpendiculares ao rio. E há um interceptor, ele é marginal ao rio. Ele basicamente acompanha a trajetória do rio, e como o rio funciona por gravidade, ele também vai funcionar dessa forma. Aqui a gente tem o leque. Tipo leque, no caso, quando para terrenos mais acidentados, no caso para a topografia mais decliva, uma topografia mais, digamos assim, um termo acidentado, né? E a gente tem que a principal característica desse tipo de leque é que ele parece uma espinha de peixe, ou propriamente dito um leque, né? Como a gente vê aqui, ó. Isso se dá por conta da sua topografia. E basicamente os coletores tronco dele,
eles ocorrem nos fundos dos vales, ou seja, eles ocorrem assim no fundo para que o esgoto chegue até eles mais facilmente, porque para funcionar como gravidade, ou então em partes mais baixas da bacia, né? E após isso são levados até a ET e após isso despejados no corpo receptor. Temos aqui, por último, o tipo distrital radial. Esses são aplicados mais às cidades planas. A gente vê aqui uma harmonia maior entre os coletores. O traçado ele é característico pelos seus setores serem divididos independentemente. Cada um independe do outro. Cada um deles são independentes e cada um deles é criado um ponto baixo. Por que é criado esse ponto baixo? Porque como a cidade é plana, ela não tem muita influência da gravidade. E para isso é preciso criar um ponto baixo para funcionar como gravidade. Porque o esgoto é um conduto aberto, no caso, funciona como conduto aberto, não funciona sob pressão. Então, isso é levado até essa parte mais baixa, e a partir daí é necessário um recalque, porque está numa parte mais baixa, vai ter que levar para uma parte mais alta. É necessário um recalque para o destino final. No caso aí são utilizadas algumas bombas, né, para bombear esse esgoto até a sua destinação final. Basicamente é isso. Obrigado pela atenção e deixa o like. Tamo junto, é nóis.